Vamos ver agora um pouco da trajetória do agora ex-ministro Sérgio Moro no governo Bolsonaro. Sérgio Moro aceitou o convite para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública 4 dias após a eleição de Jair Bolsonaro. Ainda antes da posse, em novembro de 2018, Bolsonaro garantiu que Moro teria total liberdade para comandar o ministério e autonomia para escolher sua equipe. Ele pegou o Ministério da Justiça, é integralmente dele o Ministério, sequer influência minha existe em qualquer cargo lá daquele Ministério. E o compromisso que eu tive com ele é carta branca para combate à corrupção e ao crime organizado. Com toda certeza ele terá sucesso e os reflexos positivos disso toda a população brasileira sentirá. Para assumir o ministério, Sérgio Moro deixou a 13ª Vara Federal de Curitiba depois de 22 anos, onde ganhou destaque como juiz titular da Operação Lava Jato. Foi Moro quem condenou e determinou a prisão do ex-presidente Lula depois de decisão em segunda instância. Moro também condenou uma elite empresarial do país acusada de corrupção na Lava Jato. Sérgio Moro assumiu o ministério com a promessa de implementar uma agenda anticorrupção e anticrime organizado, bandeiras que ajudaram a eleger Bolsonaro. À frente do ministério, Moro teve episódios de atrito com Bolsonaro. Em fevereiro do ano passado, Sérgio Moro apresentou o chamado pacote anticrime, com medidas contra a corrupção, crime violento e crime organizado. No Congresso, o pacote perdeu pontos considerados importantes por Moro, como a condenação após segunda instância e o plea bargain, uma espécie de acordo em troca de uma pena menor. Nos bastidores, a equipe do Ministério da Justiça falava do pouco empenho do Palácio do Planalto para ajudar na articulação com o Congresso. Depois que os parlamentares aprovaram a lei anticrime, Sérgio Moro pediu ao presidente Jair Bolsonaro que tirasse da lei a figura do juiz de garantias, incluída pelo Congresso, mas o presidente não vetou. Outro embate entre Moro e Bolsonaro envolveu o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Depois de Moro tentar mudar decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que restringiu o compartilhamento de dados do antigo COAF com a polícia e o Ministério Público, Jair Bolsonaro se irritou com o então ministro. A decisão suspendeu parte das investigações contra o filho de Bolsonaro, o senador Flávio, investigado por suspeita do esquema de rachadinha na época em que era deputado estadual na Assembleia do Rio. Em maio do ano passado, o Ministério da Justiça perdeu o COAF, que foi transferido para o Banco Central depois de decisão do Congresso. O episódio levou à queda de um dos principais aliados de Moro na Lava Jato, o auditor Roberto Leonel, demitido da presidência do Conselho. Em agosto do ano passado, Bolsonaro chegou a anunciar a troca no comando da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro e ameaçou substituir Maurício Valeixo. Ele é subordinado a mim, não ao ministro. Deixa bem claro isso aí. Eu é que indico, está na lei, o diretor-geral. Se eu não posso trocar um superintendente, eu vou trocar o diretor-geral. Aí não se discute isso aí. A Polícia Federal resistiu à interferência e emplacou no Rio um nome escolhido internamente. Valeixo seguiu no cargo. Em janeiro, Bolsonaro chegou a dizer em uma reunião com os secretários de Segurança Pública e sem a presença de Moro que poderia dividir o Ministério da Justiça e Segurança Pública em 2. Talvez pelo anseio popular de ter dificuldade nessa área, ser talvez o ponto mais sensível em cada estado, essa possível recriação poderia melhor gerir a questão da segurança. É esse o entendimento dos senhores. Devido à reação de Moro, que perderia o comando da Polícia Federal, por exemplo, Bolsonaro recuou 2 dias depois. De acordo com pesquisa Datafolha, Moro foi o ministro mais bem avaliado do primeiro ano do governo Bolsonaro, com apoio popular maior do que o do próprio presidente.